Retornando com o Frente a Frente de hoje, nós estamos conversando com o deputado Alan Santiago e nesse bloco agora nós vamos conversar um pouco sobre política, porque está na hora de conversar política, nós estamos há 6 meses das eleições. Deputado, como é que você vê a situação do Aécio? Lógico, ele é mineiro e nosso interesse é desde o quê? Desde o Cilim que nós não elegemos um mineiro para a presidência, né? Tem o Itamar aí, mas era vice-presidente, não era presidente, só governou 2 anos. Está na hora de eleger um mineiro? Olha, quando você falou no final do bloco que, pelo que eu falei, não tem solução sim. Basta a presidenta da República querer e fazer. E a solução não é só para o norte de Minas, né? Nós temos aí o Nordeste inteiro aí com seca, nós temos até São Paulo com seca, o Mato Grosso com seca, né? É lógico que o Nordeste e o Norte de Minas tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Acontece que não querem tratar. Você vê, por exemplo, quando foi feita a medida provisória para poder botar incentivos para que fosse uma montadora para o Nordeste, né? Tiraram o Norte de Minas do meio. A área mineira da Sudene, que é maior do que a maioria dos estados do Nordeste, ela foi retirada da medida provisória. O Aécio Neves, senador, fez uma emenda, né, que foi aprovada, colocando nós também para ter direito de disputar em igualdade de condições com o Nordeste uma montadora de veículos para vir para Montes Claros ou para o Norte de Minas, e aí isso aí foi vetado pela presidenta da República. Então, provando cada vez mais como é que o PT trata aqui. Que se diz mineira, né? Que se diz mineira. É isso aí. Agora, sobre a questão política, o que a gente vê é o seguinte, sempre aconteceu 2 turnos na eleição, né? O Lula, ele uma vez disputou com o Serra, foram 2 turnos. Outra vez ele disputou com o Geraldo Alckmin, que o povo chama até de picolé de chuchu, né? De tão sem graça que é, foram 2 turnos também. E a Dilma disputando com o Serra de novo, né? Foram 2 turnos também. Então, a tradição é de que o PT não passe de 43% dos votos, quando ainda estava acontecendo um grande crescimento mundial, e aí o PT aproveitava isso, não adequadamente, porque era o momento de fazer as reformas e o Brasil crescer mais, mas aproveitava o boom da China, a China crescendo aí 10%, 12%. Né? Em 2010, quando ela se elegeu presidente, o Brasil cresceu no último ano do governo Lula 7%. Exatamente. Agora, a situação, o povo está começando a entender. O povo não está entendendo por que o Porto de Paranaguá, isso está conseguindo chegar ao povo, por que o Porto de Paranaguá não consegue exportar o que precisa. O Porto de Vitória, no Espírito Santo, não consegue exportar. E agora o governo, ao invés de fazer outro porto, aumentar... modernizar os nossos portos. Né? Faz um porto, gasta 1 bilhão lá em Cuba. Então, o povo está começando a entender que tem alguma coisa que não está muito certa. O povo também fala assim, nós não conseguimos fazer uma refinaria no nosso país, mas nós podemos comprar uma refinaria nos Estados Unidos, que um ricaço belga comprou por 46... Mas não comprou uma refinaria, comprou uma sucata, né? Comprou uma sucata por 46 milhões de dólares e vendeu por 1 bilhão e 200 para a nossa Petrobras. A Petrobras, hoje, quando o PT entrou no governo, ela era a 10ª empresa mais capitalizada do mundo. Hoje, ela está lá na 100ª, etc. lá. Ela reduziu o valor dela pela metade. Ela é a empresa mundial, a grande empresa mundial não financeira mais endividada. E, além disso, a gente vê essas coisas acontecendo aí e o povo está começando a chegar no povo que essa maravilha, né, que se prega na mídia do governo federal não é essa maravilha que realmente acontece. Eu acho até que o maior adversário para a reeleição da presidente Dilma vai ser a inflação. Isso é que o povo sente mesmo, que está no bolso. Essa está matando. Você vê o seguinte, a questão dos hospitais, né? O governo cada vez investe menos em saúde. Há 10 anos atrás, o que era investido em saúde pública, 54% era do governo federal. O governo federal já conseguiu passar para 44%. Já passou para os municípios e para os estados, né, essa fatura aí. E o Estado criou alguns programas, o Aécio criou alguns programas importantíssimos que mantiveram esses hospitais abertos até agora, como, por exemplo, o PROOSP, como a questão da urgência e emergência aqui no norte de Minas, é um exemplo para todo o Brasil e para até alguns outros países. Só que a inflação vem corroendo e você não tem certeza
nós temos certeza de que uma pessoa com 50 anos de idade, que o pai teve um câncer de intestino, ela está tendo um sangramento retal, ela tem que fazer uma retossigmoidoscopia. Como é que dá conta de fazer uma retossigmoidoscopia se paga R$ 37,00 por esse procedimento pela tabela do governo federal? Ah, mas o Estado pode complementar, a Prefeitura pode complementar. Só que se a Prefeitura complementar, ela não tem como poder fazer a parte de atenção básica, que é extremamente importante. Se o Estado complementa, ele tem que tirar de uma outra coisa. E uma situação, a saúde é muito mal avaliada pela população, mas tem uma coisa que está ficando igual à saúde, que é a questão da segurança pública. A gente vê que Minas Gerais, ele foi o estado, em 2013, o segundo que mais gastou em saúde, não, que investiu em saúde, isso colocado pelo IBGE. Dos 27 estados, Minas Gerais foi o segundo que mais investiu em saúde. Acontece que o governo federal não quer investir nem 10%. O estado tem que investir 12%, o município no mínimo 15%, todos estão investindo muito mais, e tudo que se faz para regulamentar a emenda 29, que era uma base ideológica grande do PT quando não era governo, já mudou totalmente. Hoje não aceitam, e aí, em vez de 18% do líquido que precisava, né, passaram aí para 15%, que é cada vez investir menos. Nós vimos aí o deputado Toninho Pinheiro colocar que no ano passado foram investidos 39 bilhões de reais na alta complexidade do país. Esse ano, 2014, está previsto no orçamento, se não for contingenciado, 36 bilhões. Tudo indica que os hospitais não terão como receber o dinheiro que o governo federal deve a eles nos meses de novembro e dezembro. Então, provavelmente vai ser a época do caos. E o próximo presidente da República vai ter mais isso aí para poder resolver. Mas a questão que está nos afligindo muito é a questão de segurança pública. Minas Gerais, quando a Aécio entrou, nós tínhamos apenas 5.000 vagas em penitenciária. E a gente vê essa questão da impunidade. Impunidade por quê? Porque não tem a vaga na penitenciária, porque a polícia prende, faz o inquérito, o Ministério Público denuncia e as pessoas têm uma quantidade muito grande de pessoas condenadas. O Aécio conseguiu fazer as novas penitenciárias, aqui em Montes Claros mesmo foi uma que foi feita, já vai ser duplicada agora, e com isso você tem hoje 60 mil pessoas com vagas em penitenciária. Isso custa 2.300 por pessoa. Então, um custo que Minas Gerais não tinha, passou a ter, que são 120 milhões de reais por mês, que dá 1,5 bilhão por ano, que não tinha. Olha quanta coisa podia fazer para o agricultor, para a saúde, e está tendo que cuidar de segurança pública. 75% dos presos que estão lá são presos por crimes federais. Tráfico de drogas, questão de armas. E quem é que tinha a obrigação de vigiar as fronteiras? O governo federal. Não vigia nada. O problema de segurança pública é um problema nacional hoje. Nacional. Não tem lugar nenhum que não teve com esse problema. Você tem 2 filhos que moram em Salvador e lá pode sair na rua? Não pode sair na rua. Até as pequenas cidades do Brasil que tinham uma certa tranquilidade. Exato. Há pouco tempo atrás, hoje estão... Agora, enquanto Minas Gerais tem que investir 120 milhões para poder manter algumas pessoas presas, o governo federal não teve a coragem de construir um presídio federal em Minas Gerais. Então não quer participar, o problema não é deles. O orçamento do governo federal para a segurança é de 0,35% em 2014. O governo nosso, do estado, gastou 13,5%, gastou mais em segurança do que em saúde, repondo militar, comprando viatura, e ainda falta muito. Agora, Minas Gerais não é produtor de droga, ela entra pela fronteira. Se uma pessoa sai de Uberlândia e vai até Vitória da Conquista, você não encontra um posto da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, está sucateada, está acabada, a Polícia Federal está em greve. Então, a questão do tráfico de armas e drogas, ele não é combatido nas nossas fronteiras, que é onde eles entram, né? Então, a gente vê que o governo federal não quer saber de segurança pública, é problema do Estado, é problema do município, o município está tendo que criar a guarda municipal, está tendo que dar carro para a polícia, porque sozinho o governo do Estado já não está conseguindo mais suprir essas coisas. Então, nós vemos que tem um modelo... E será que o Aécio vai saber explorar isso bem na campanha? Olha, o povo tem que saber. Realmente, a mídia que é feita, porque nós estamos vendo aí que a presidenta da República, ela está em franca campanha, né? Toda ação de governo feita com dinheiro público, ela é claramente eleitoreira. Ela é claramente eleitoreira.
né? Então a mídia é excessiva, é muito grande, né? E as coisas ruins estão sendo escondidas, escamoteadas, né? Agora, o que acontece? O Aécio, ele deu provas em Minas Gerais, quando ele entrou aqui, a Polícia Militar não tinha dinheiro para poder botar um esparadrapo num pneu da Polícia Militar. E hoje as coisas foram melhorando um pouco, melhorando a questão de salários, né? Nós vemos hoje, por exemplo, que você vai a Rio Pardo, você vai no asfalto. Em Santo Antônio do Retiro, onde eu ia há muitos anos atrás pedir votos, né? Eu ia sozinho, eu era o único que ia lá, porque a estrada era tão ruim, né? Hoje é tudo asfaltado, Montezuma, Berizal, né? Serranópolis de Minas, então Santa Cruz de Salinas, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Miravânia. Então deu jeito de fazer 224 cidades. Eram para poder fazer asfalto. 218 estão prontas, Jorge. Pode mudar um pouquinho? Por que as outras 6 não estão prontas, Jorge? Deputado, nós vamos para o intervalo comercial e você vai me dizer por que no próximo bloco. Guarde um instantinho.